Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso programa de número 83 e nós estamos estudando o grande tema soteriologia. Estamos estudando aí há mais de 20 programas esse tema e, se Deus permitir, ainda teremos muitos assuntos para estudarmos juntos sobre esse tema. No programa anterior, nós vimos um subtópico presente nesse grande tema, soteriologia, que é o chamado geral do Evangelho, o caráter geral do chamado do Evangelho. E como nós sempre fazemos em todos os programas, você sabe bem, você que já nos conhece, nós sempre usamos esses primeiros minutos do programa atual para resgatarmos conceitos importantes, fazemos um breve resumo do programa anterior. Então, o que nós estudamos, em linhas gerais, sobre o caráter geral do chamado do Evangelho? Primeiro, nós vimos que o Evangelho ele possui muitas características, Nós separamos aqui duas grandes características, duas características fundamentais do Evangelho. Primeira delas, estudamos no programa anterior, e a segunda vamos estudar nesse programa. Então, no programa anterior, nós vimos que o Evangelho é um chamado geral ou universal que envolve um convite que é feito para todos aqueles que ouvem o Evangelho. Então, o Evangelho ele está relacionado fundamentalmente a esse convite, esse chamado que é geral ou universal, Você pode utilizar qualquer uma dessas expressões que estamos aqui falando em termos de sinônimos, Estamos utilizando essas duas expressões como sendo sinônimas. Então, o Evangelho é esse chamado geral universal que envolve sempre um convite que é feito, Convite esse que é feito a todos aqueles que ouvem o Evangelho. E sobre isso, você pode procurar na nossa playlist, programa de número 82, e aí você vai ter acesso aí uma aula que durou mais ou menos uns 40, pouco mais de 40 minutos, onde nós falamos sobre esse tema. A segunda característica, grande característica fundamental do Evangelho, é que o Evangelho também está relacionado a um chamado que é seriamente bem intencionado. Não é um faz de conta, É um chamado, esse convite, ele é seriamente bem intencionado e nós vamos ver no programa de hoje. Mas daqui a pouco a gente volta no programa de hoje. Nós estamos fazendo esse retorno no programa anterior. Vimos também no programa anterior sobre esse caráter geral do chamado do Evangelho, que o chamado do Evangelho é caracterizado por esse aspecto geral universal. E o que significa isso? Isso significa que esse convite é feito a todos aqueles que ouvem o Evangelho. Essa é a sua primeira característica. Nós vimos também que esse chamado geral, universal, é feito a todas as pessoas, quer elas reconheçam que são pecadoras, quer elas não reconheçam que são pecadoras. Então, por um lado, somente aqueles que reconhecem que são pecadores, somente aqueles que reconhecem os seus pecados, somente aqueles que reconhecem que dependem do Senhor Jesus Cristo e creem no Senhor Jesus Cristo, é que são salvos. Mas o chamado é feito a todos. Mais um ponto, esse chamado geral ou universal, ele pode ser resistido sim, E aqui eu não quero que você se escandalize com isso, Nós acreditamos, obviamente, na graça irresistível, mas não estamos falando sobre isso aqui agora. Estamos falando sobre esse chamado geral universal do Evangelho. Se a pergunta é possível resistir ao chamado, esse chamado geral universal do Evangelho, que é feito por um pregador, é feito por um homem ou por uma mulher individualmente, quando você está aconselhando alguém, enfim, é possível resistir? Todos nós sabemos que é possível. É possível resistir a esse chamado, pois é possível resistir à pregação do Evangelho. Ou seja, é possível resistir a uma pregação feita por um pregador, feita por um irmão, uma mensagem compartilhada por uma irmã, enfim. E isso é possível resistir, todos nós sabemos disso. Isso acontece todos os dias. E o último ponto que nós vamos destacar do programa anterior é que nós devemos pregar o Evangelho na expectativa de que aqueles que ouvem o Evangelho se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo.
Qual seria a expectativa que deve estar presente no coração daqueles que compartilham da mensagem do Evangelho? Deve ter uma expectativa? Claro que deve. Pregar com a expectativa de que haja arrependimento, de que haja fé no Senhor Jesus Cristo e que haja conversão. E a expectativa, né, lá no fundo do nosso coração, deve ser que todos se arrependam, deve ser que todos creiam no Senhor Jesus Cristo. Se todos crerão ou não crerão, é uma outra questão. A expectativa deve ser que as pessoas todas, que elas se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Então, de forma bem rápida aqui, esse é um resumo daquilo que nós vimos no programa anterior com muito mais detalhes. No programa de hoje, vamos falar sobre essa segunda fundamental característica do Evangelho. A primeira é esse caráter geral, universal do chamado do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o caráter seriamente bem intencionado do Evangelho. Ou então o caráter seriamente bem intencionado do chamado do Evangelho. Esse chamado não é um faz de conta. Esse chamado é verdadeiro. Esse chamado tem a intenção de que as pessoas possam se converter, possam se arrepender, crer no Senhor Jesus Cristo e possam ter a vida eterna que só em Jesus Cristo só em Jesus Cristo ela existe. Só é oferecida e só existe realmente no Senhor Jesus. Sobre isso vamos ter algumas, como nós sempre fazemos, algumas considerações, né, iniciais, e preste bastante atenção nessas considerações. Primeira consideração inicial. Nós estamos diante de um tema que é difícil e que é complexo. É um tema que, em alguns aspectos, olhando de algum prisma, é um tema sim que é difícil e é complexo. Então tenhamos, né, como consequência, considerando a complexidade, a dificuldade, a seriedade desse tema, nós somos chamados então, eu sou chamado, você que está acompanhando é chamado também, é chamada a desenvolver humildade, a sermos humildes e a desenvolvermos uma atitude de conformação com aquilo que as Escrituras nos revelam. Você, eu sei, assim como eu, nós já temos algum tipo de opinião sobre esse assunto. E se você não tem exatamente agora, na medida em que esse programa se desenrolar, você já tem as suas pressuposições, eu também tenho as minhas. Só que nós sabemos então, né, já estou dando um aviso, e eu preciso desse aviso. Eu estou também me avisando enquanto eu aviso você. É um tema que é difícil, bastante sério, nós não queremos polemizar de forma nenhuma, mas o tema ele traz em si algum tipo de tensão, e você vai perceber. Então isso desde o início, que Deus nos dê graça, que Deus opere humildade no nosso coração e uma atitude de conformação, ou seja, que nós nos conformemos àquilo que as Escrituras nos ensinam. As suas pressuposições, as minhas pressuposições, elas devem se conformar àquilo que as Escrituras nos ensinam. Ok? Essa é a primeira dica que eu tenho que lembrar para mim mesmo. Um segundo ponto importante aqui, nessa consideração, nessas considerações iniciais, é muito importante lembrar que as Escrituras são perfeitas, nós somos imperfeitos. O programa Sã Doutrina, ele é óbvio, você sabe disso. O programa Sã Doutrina é imperfeito, o apresentador, principalmente porque o apresentador dele é imperfeito. Mas, né, você sabe também que os ouvintes, né, aqueles que nos acompanham, os telespectadores também são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. As Escrituras são perfeitas. Então, mais um motivo para a nossa humildade e para a nossa atitude, pela graça de Deus, de conformação com aquilo que as Escrituras nos ensinam. É importante lembrar disso. Eu sei que é óbvio, mas normalmente quando a gente erra no óbvio. Então vamos lembrar disso, eu tenho que lembrar disso. Um terceiro ponto, né, nessas considerações iniciais. Lembremos que Deus nos revelou aquilo que é necessário e aquilo que é suficiente para nós nas Escrituras. Nas Escrituras nós temos uma revelação necessária e suficiente. Além de outros atributos, ela é perfeita, totalmente satisfatória, inspirada, inerrante, autoritativa, né? Mas eu quero lembrar aqui da necessidade
e da suficiência das Escrituras. Tudo que é necessário e suficiente está ali. Uma observação aqui, que eu tenho que lembrar para mim também. Quando nós ficamos insatisfeitos com aquilo que é revelado nas Escrituras, existe um problema. E não é nela, não são nas Escrituras. É em mim e é em você. Então, quando existe algum tipo de... Olha só, Deus é perfeito e Ele se revela na sua palavra de forma perfeita, satisfatória, necessária, suficiente. Não precisa mais de nada. Agora, quando eu fico insatisfeito com aquilo que foi revelado, isso revela um problema. Não na palavra, obviamente. Lembra do nosso combinado? A palavra já é perfeita, ponto. Isso revela alguma imperfeição em mim. Então, às vezes, eu posso ficar insatisfeito com aquilo que deveria me dar satisfação, e eu quero, às vezes, buscar satisfação em coisas que a Bíblia não revelou. E isso não vai me dar satisfação. De novo, necessidade de humildade e atitude de conformarmos-nos, né, com a palavra de Deus. Lembremos também que boa teologia sempre é desenvolvida, feita, construída a partir, né, da consideração dos limites bíblicos. Teologia fora da Escritura é heresia. Então, de novo, eu sou chamado, você é chamado, nós somos chamados a desenvolvermos uma boa teologia. Estamos aprendendo isso, né? Somos alunos, sempre seremos alunos. Lembremos disso, boa teologia se faz dentro dos limites bíblicos, ok? E devemos rever sempre, periodicamente, as nossas tradições, as nossas ideias à luz da Escritura. E conformar, não a Escritura, as nossas ideias, mas as nossas ideias à Escritura, ok? Um outro ponto importante, devemos ter cuidado, muito cuidado, com o irracionalismo, que basicamente é o menosprezo da razão. O irracionalismo menospreza a razão. A razão não serve para nada, não precisa estudar não. A letra mata, aquelas coisas que a gente já ouviu, né? Então, cuidado com o irracionalismo. Agora, cuidado também com o racionalismo, tá? Irracionalismo e racionalismo são opostos, são distorções do bom uso da racionalidade. Se o irracionalismo despreza a razão, não precisa estudar, o racionalismo absolutiza a razão, diviniza a razão, idolatra a razão. E a gente deve dizer não tanto a um quanto ao outro. São extremos que a gente deve evitar. Irracionalismo e racionalismo. Então, qual seria o caminho, né, que a gente deve andar? Você já sabe, já citamos em outros programas, né? Devemos buscar ser sola Escritura e tota Escritura. Somente as Escrituras e toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse. Ensinando o que a Bíblia ensina e nos calando onde ela se cala. Ok? O racionalismo, ele vai além disso. Ele fica aquém, na verdade, disso. O racionalismo vai além no sentido de distorcer. O racionalismo, ele fala coisas que podem ser até lógicas, mas não são bíblicas, tá? Então, cuidado com um e com o outro, e vamos nos esforçar, né, no sola Escritura e no tota Escritura. Isso significa, algumas vezes, olha só, quando eu opto por esse caminho do sola Escritura e do tota Escritura, isso significa que, algumas vezes, ensinar o que a Bíblia ensina, mesmo quando existem algumas aparentes contradições. Isso acontece sim. E o programa de hoje, né, se Deus permitir, nós vamos exemplificar isso. Quando você diz que você quer ser sola Escritura e tota Escritura, ou seja, falar o que a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala, você vai ensinar as Escrituras. E às vezes pode soar algumas aparentes contradições, ok? Isso significa também proclamar afirmações, mesmo quando não vemos uma harmonização entre algumas delas. Nós sabemos que existem várias harmonizações, né? O homem está totalmente perdido nos seus pecados, então ele não consegue se salvar, ele precisa de um Salvador, está tudo se encaixando. Jesus Cristo é o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, né? Então existem várias afirmações que as Escrituras fazem que você consegue perceber um encaixe perfeito do ponto de vista lógico. Ocorre que, entretanto,
Nem todas as afirmações que as Escrituras fazem, elas encontram em nossa mente um encaixe lógico. E não tem problema. Não tem nenhum problema nisso, tá? Nós temos que ter só certeza de que estamos sendo bíblicos, de que estamos extraindo as afirmações das Escrituras. A maioria delas vão se encaixar pela lógica, algumas delas, porque não tem revelação sobre isso, e os motivos são variados. Às vezes não tem revelação sobre isso, as Escrituras não revelaram de forma exaustiva, não foi propósito de Deus, e está tudo perfeito, ok? E às vezes, ou melhor, em todas as vezes, porque nós somos limitados mesmo. Nós temos limites, nós não somos ilimitados. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, e mesmo com a iluminação do Espírito Santo, ele revela aquilo que está nas Escrituras, ok? Então, ser sola Escritura envolve pronunciar afirmações bíblicas, mesmo que às vezes algumas delas não se encaixem na nossa lógica, até porque a nossa lógica é também limitada, tá? E lembremos, todos nós, não são as Escrituras que devem passar pelo teste da lógica humana, mas é a lógica humana que deve passar pelo teste das Escrituras, ok? Lembre-se de quem, né, de onde está a nossa referência. A lógica humana é uma bênção, nós já falamos sobre isso. A lógica humana dá conta de quase tudo que existe, mas não dá conta de tudo. A lógica não é um Deus. E a lógica também foi manchada, maculada, distorcida pelo pecado. E é passível, né, obviamente, de ser redimida em Cristo Jesus. Mas a nossa referência não é a lógica humana. A nossa referência, a lógica é um meio através do qual Deus nos deu para compreendermos, explicarmos, né, e para que haja comunicação. Mas a nossa referência, de onde nós extraímos o que é verdade, não é a lógica humana. A lógica é o instrumento que está presente em todo esse processo. E nós carecemos da graça de Deus. A nossa referência é a Escritura Sagrada. Ela é a nossa referência que decide o que é verdade e o que é mentira. A veracidade das Escrituras não é definida pelo conhecimento humano ou pela lógica humana. Não, definida não. Mas o conhecimento humano, a verdade e o valor da lógica humana são definidos, são estabelecidos pela Escritura, ok? Bom, então dito isso, né, considerando tudo que nós falamos, e foi necessário que nós fizéssemos essa introdução um pouco mais longa, né, considerando aí a gravidade, a seriedade desse tema e a complexidade principalmente desse tema, então dito isso nós devemos lembrar, de forma geral, muitas coisas que nós já vimos no programa anterior, que nós cremos na eleição incondicional, ou seja, no fato de que Deus, na eternidade passada, já elegeu o seu povo, e a salvação é pela graça de Deus, eleição incondicional. Nós cremos na expiação limitada, ou seja, no fato de que a salvação que é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, ela está centrada na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é suficiente e perfeita para salvar o povo de Deus, os eleitos de Deus. E quem são aqueles que fazem parte do povo de Deus? Quem são os eleitos de Deus? São aqueles que são alvos da graça de Deus. E a prova de que são alvos da graça de Deus é que eles se arrependeram, continuam se arrependendo dos seus pecados, creram e continuam crendo no Senhor Jesus Cristo. Então nós acreditamos na eleição incondicional, o fato de que Deus na eternidade passada elegeu o seu povo para ser salvo. Na expiação limitada, a obra de Cristo é suficiente, perfeita para salvar o povo de Deus. E ao mesmo tempo, porque as Escrituras ensinam não somente a eleição incondicional, não somente a expiação limitada, as Escrituras também nos ensinam o chamado geral do Evangelho. O chamado geral do Evangelho que convida a todos os que ouvem o Evangelho. Nós cremos que esse chamado é feito a todas as pessoas, não somente aos eleitos, e mais, nós cremos que esse chamado é bem intencionado, não somente da parte daqueles que pregam o Evangelho. Lembra quando nós falamos da expectativa? Quando você prega o Evangelho,
Biblicamente, a sua, a minha, a nossa expectativa quando nós pregamos o evangelho é que todas as pessoas se convertam. Então essa boa intenção, ela está presente não somente da parte dos pregadores, mas também da parte de Deus. E esse é o tema do nosso programa, basicamente. Nós cremos que não é possível, vou repetir, nós cremos que não é possível harmonizar pela lógica humana o ensino dessas três doutrinas. A eleição incondicional, a expiação limitada, ou expiação definida, melhor dizendo, e o ensino do chamado geral e bem intencionado do Evangelho a todas as pessoas. As Escrituras ensinam, embora nós não consigamos atingir, ver esse encaixe a partir da lógica humana, ok? Mas as Escrituras ensinam. Nesse ponto, uma escolha, que ponto? Quando a gente se depara com, de novo, aquilo que eu tinha falado, com essas três, por exemplo, essas três verdades, eleição incondicional, expiação limitada e o chamado geral do Evangelho e bem intencionado para todas as pessoas. Quando eu me deparo com três, como esse exemplo, três doutrinas que são claramente ensinadas nas Escrituras, mas eu não vejo o encaixe na minha lógica, eu vou ter que fazer uma escolha. E aqui muita atenção, é muito sério isso. Nesse ponto, uma escolha tem que ser feita, consciente ou inconscientemente. Ou nós optaremos pelo sola lógica humano, ou nós optaremos pelo sola escritura bíblico. Ou buscaremos harmonizar essas doutrinas, coisa que nem a Bíblia fez, coisa que a Escritura não fez, ou afirmaremos o que a Bíblia afirma, mesmo que não consigamos harmonizar algumas de suas afirmações. Isso é muito sério, tá? Preste atenção nisso. E por favor, calma, se você está tendo muita dúvida, calma, no final nós vamos dar algumas indicações bibliográficas para que você possa desenvolver e se aprofundar nesses temas, ok? Então não desista aí de nós, vamos continuar juntos aí aprendendo. Um outro ponto importante, quando nós olhamos para a história da igreja em geral, para a história mais especificamente dos reformados, o Anthony Huckman, ele nos ajuda aqui, ele dá uma informação muito importante, ele nos informa que tem existido uma diferença de opinião, ou de opiniões entre alguns teólogos de linha reformada, mais especificamente nessa controvérsia, nos Estados Unidos, na Holanda, os Países Baixos, mas principalmente Holanda e na Inglaterra. E olhando para esse debate em torno dessas questões que nós já colocamos aí para vocês, olhando para essa controvérsia, esse debate especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, existe um teólogo chamado Herman Hoeksema, nós vamos depois projetar quem é ele, como se escreve o nome dele, tá? O Anthony Huckman, ele destaca que o Herman Hoeksema, um ótimo teólogo, por exemplo, ele entende que não é possível haver coerência entre eleição incondicional, expiação definida ou limitada e o chamado geral do Evangelho e bem intencionado para todas as pessoas. E ele afirma, a conclusão dele é que Deus não deseja sinceramente a salvação de todos aos quais o Evangelho é pregado. Então o Herman Hoeksema, que um irmão nosso, de um século e meio mais ou menos atrás, ele não acredita no chamado geral e bem intencionado do Evangelho a todas as pessoas, ok? Vamos tentar entender um pouquinho por que ele pensa dessa forma. Por outro lado, a igreja cristã reformada e boa parte dos teólogos reformados afirma que Deus deseja seriamente a salvação de todos aqueles que ouvem o Evangelho. Agora tem um detalhe, ocorre que nem todos são salvos. Somente os eleitos são salvos. E como entender então, preste atenção, que o chamado do Evangelho é seriamente bem intencionado da parte dos seus proclamadores e da parte de Deus. E mesmo assim, ao mesmo tempo, afirmar que somente os eleitos são salvos e que muitos serão condenados. Como entender essas questões? Primeiramente, tentemos compreender a lógica do pensamento do Herman Hoeksema.
Por que ele pensa da forma como ele pensa? Por que ele conclui que é impossível harmonizar, né, ver uma sintonia entre a eleição incondicional, a expiação limitada e o chamado geral e bem intencionado do Evangelho para todos? Porque ele afirma que Deus não deseja sinceramente a conversão de todos aqueles aos quais o Evangelho é pregado. Vamos tentar entender. Pode ser que você concorde com ele, pode ser que você discorde dele, independente, não é? Esse não é o ponto, se você concorda ou discorda, se eu concordo ou discordo. Vamos tentar entender a linha de raciocínio que ele usa para chegar a essa conclusão. Isso é que nos importa, ok? Vamos lá então. Então, para o Hermann Hoeksema, o convite do Evangelho, primeiro, ele não é uma oferta. E basicamente não é uma oferta, porque se fosse uma oferta, significaria que todos os que ouvem o Evangelho seriam capazes de aceitá-lo pelas suas próprias forças. Esse basicamente é o argumento. Contudo, somente os eleitos, eles conseguem dizer sim a esse convite do Evangelho, pois somente os eleitos possuem a capacidade, não neles mesmos, mas dada por Deus, para aceitar o convite ou a oferta do Evangelho. Então, dessa forma, o chamado do Evangelho não é uma oferta universal de graça e salvação, mas sim é uma mensagem que possui um cheiro de vida para a vida e um cheiro de morte para a morte. No mesmo Evangelho, você tem cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. É assim que o Hermann Hoeksema descreve o pensamento, né, a lógica argumentativa aí do Hermann Hoeksema. Aqui um ponto importante é saber que a teologia do Hermann Hoeksema é dominada pelas ideias de causalidade que estão presentes no duplo decreto da eleição e reprovação. O que isso significa? Ele foi educado, ele interagiu e aceitou, né, aquela proposta que diz que Deus, ele elege pessoas para a glória, para os novos céus e nova terra, e Deus elegeu pessoas, né, o duplo decreto da eleição. Algumas pessoas eleitas para o céu, outras pessoas eleitas para a condenação, para a reprovação. Nós não vamos estudar isso nesse programa, nem no próximo programa, mais à frente estudaremos, ok? Mas só para entender, o Hermann Hoeksema, ele pensa dessa forma porque ele foi educado nesse ambiente teológico de causalidade. Causalidade teológica. Deus elegeu desde os tempos eternos, ele já colocou algumas pessoas no céu e depois colocou algumas pessoas, né, na condenação. Então, para Hoeksema é impossível, considerando isso, manter os decretos da eleição e da reprovação e, ao mesmo tempo, falar da boa intenção do chamado do Evangelho para todos aos quais ele é pregado, ok? E aí nós estamos aqui utilizando o Hermann Hoeksema, ele descreve que o pensamento do Hermann Hoeksema é dessa forma. Aqui duas questões importantes. Primeira delas, tá? Como que é possível falar de boa intenção da oferta do Evangelho e ao mesmo tempo crer na expiação limitada? Como é possível você acreditar ao mesmo tempo na expiação limitada e falar da boa intenção na pregação do Evangelho? Para o Hoeksema, essas duas doutrinas são contraditórias. E pela lógica humana parece que são mesmo, né? Uma outra questão importante é a seguinte: se a pregação do Evangelho não é uma oferta, o que ela é então? Se ela não é uma oferta? A resposta é que o Hermann Hoeksema dá. A pregação do Evangelho é uma proclamação universal combinada com uma promessa particular. Como assim? Vamos tentar entender. Primeiro, trata-se de uma proclamação que inclui a afirmação de que Deus salva os seus eleitos por meio da fé e condenará os reprovados que se recusam a aceitar o Evangelho. Então o Evangelho não é uma oferta para o Hermann Hoeksema, ele é uma proclamação geral. Qual que é essa proclamação geral? Basicamente consiste desses dois pontos. Os eleitos vão crer e aqueles que não creem serão condenados. Os reprovados, obviamente, né, são aqueles que não creem e serão condenados. Agora, tem uma promessa.
existe uma promessa. E essa promessa não é universal, é uma promessa particular, pois se direciona somente aos eleitos. É dessa forma que o nosso irmão Hermann Hoeksema entende a pregação do Evangelho, esse chamado mais geral. Existe uma questão geral, e mesmo na questão geral ele está falando da salvação dos eleitos, da reprovação daqueles que não creem. Existe uma promessa que nunca é geral, é sempre particular, feita somente aos eleitos. Então, resumindo, vai ser projetado aí para você, ok? Acompanhe a leitura. Para Hoeksema, Deus não deseja a salvação de todos aos quais o Evangelho é anunciado. Ele deseja a salvação apenas dos eleitos. Como consequência, não se pode dizer que o Evangelho é oferecido com boa intenção a todos os que ouvem. Então esse é um resumo, né? Claro que em resumo a gente sempre deixa alguma coisa fora, né? Mas em linhas gerais esse é um resumo do pensamento acerca dessa questão do Hoeksema, segundo o nosso irmão Anthony Huckman. Agora tem pessoas que pensam diferente, tá? Agora vamos então entrar num outro entendimento, uma outra interpretação sobre essa questão. Então uma outra posição. A Igreja Protestante Reformada da América do Norte, ou seja, uma outra ala dos reformados ali nos Estados Unidos, e boa parte dos teólogos reformados, afirmam que a pregação do Evangelho é uma bem-intencionada oferta do Evangelho. E isso não somente da parte do pregador, ou seja, a boa intenção não é só da parte de quem prega, o instrumento humano, mas essa boa intenção é também da parte de Deus. Qual seria a base bíblica da boa intenção do chamado do Evangelho, tanto da parte do pregador, mas especialmente da parte de Deus? Tem base bíblica? Vamos ler alguns textos bíblicos. A princípio, 2 textos lá de Ezequiel, profeta Ezequiel. Os textos vão ser projetados e você acompanha a leitura. 1 Ezequiel 18, 23 está escrito assim: Acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Esse é o primeiro texto, agora Ezequiel 33, 11, e nós vamos refletir depois nesses 2 textos. Antes, leiamos Ezequiel 33, 11, onde nós lemos assim: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então preste atenção nesses 2 textos, né? E claro, nós lemos somente esses versículos, mas por favor, leia capítulos antes, capítulos depois, né? Porque nós não podemos utilizar um texto para servir de pretexto, né? Para aquilo que a gente quer. Então esses textos aqui estão dentro de um contexto e por favor leia o contexto, ok? Nós não faremos aqui exatamente isso por uma questão de tempo, só isso. Mas nós vamos considerar o contexto nas considerações que nós vamos fazer agora, daqui para frente. Então, primeira consideração que nós vamos fazer desses 2 textos. Preste atenção. Primeiro, algumas considerações históricas. Ezequiel profetizou aos exilados do Reino do Sul, né? Então o povo de Deus havia, né, as tribos haviam sido divididas por causa da idolatria, da desobediência, né, da rebeldia em relação a Deus. Então Ezequiel é um profeta levantado por Deus e clamando para que o povo se arrependa e volte-se ao amor, à obediência de Deus. Ezequiel especificamente ele vai profetizar aos exilados do Reino do Sul que estavam cativos na Babilônia por causa dos seus pecados e pela infidelidade ao Senhor, como nós já falamos. O profeta implora nesses 2 textos, está bem claro, você pode reler quantas vezes você quiser, o profeta implora para que o povo se arrependa dos seus pecados e, posteriormente, retorne a Deus. E um ponto muito importante, ainda que essas palavras sejam dirigidas aos israelitas, né, ao povo de Deus, chamemos assim de forma geral, isso não significa que elas foram dirigidas somente aos eleitos.
parece que não é muito sábio concluir que todos os israelitas que estavam na Babilônia sejam eleitos. Não parece ser sábio fazer essa informação. E aqui é importante lembrar do texto de Romanos 9,6, né, porque nós acabamos de fazer uma informação, ou melhor, de afirmar, né, de dar uma afirmação, de dar uma informação também. Essa informação tem que estar baseada nas Escrituras. Qual seria a base para se afirmar que possivelmente não é sábio você concluir que todos os israelitas eram eleitos? Porque Romanos 9,6, vai ser projetado aí para você, diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então aquele chamado para que o povo se converta, com a informação de que Deus não tem, né, prazer na morte do perverso, ela é feita aos israelitas, mas não significa que eram todos eleitos, ok? Então quando o profeta exclama que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não há razão para se afirmar que são ímpios eleitos. Essa é uma informação que você pode até colocar, mas você tem que saber de onde está tirando, né? E será que é possível fazer essa informação? Quando Deus afirma que ele não tem prazer na morte do ímpio, são ímpios eleitos. Isso parece que não está no texto. Até porque Paulo, lá no Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ok? Anthony Huckman, e agora nós vamos pedir ajuda para os universitários, né? Porque o assunto é complexo, a gente está aprendendo junto com você. Então nós vamos pedir ajuda para 2 universitários. Primeiro o Anthony Huckman, né, que é o irmão que tem nos ajudado aqui, como um livro-texto, né, como um livro, o roteiro de estudo, na verdade. Ele diz assim, vai ser projetado aí para você, comentando sobre o que nós estamos falando, tá? Então olha lá, abre aspas. O que está sendo ensinado é que Deus não se deleita na morte dos impenitentes que ouvem o Evangelho, mas tem prazer na sua conversão em arrependimento para que sejam salvos. Essa é a vontade revelada de Deus a todos os que ouvem o convite do Evangelho, incluindo o chamado ao arrependimento proclamado pelos profetas do Antigo Testamento. Ok? Fecha aspas. E agora Calvino, né, lá no século XVI, comentando o texto aí de Ezequiel, ele diz o seguinte, abre aspas: afirmamos que Deus não quer a morte do pecador, uma vez que ele chama todos igualmente ao arrependimento e promete a si mesmo estar preparado para recebê-los se eles se arrependessem seriamente. Se alguém objetasse, então não há eleição de Deus pela qual ele predestinou um número fixo para a salvação? A resposta estaria à mão. O profeta não fala aqui do conselho secreto de Deus. Ele só chama do desespero a homens miseráveis para que eles se apreendam à esperança do perdão e se arrependam e abracem a salvação oferecida. Então, olha só, tanto o Anthony Huckman quanto o Calvino, né? E aí eu vou me prender aqui mais um pouquinho a Calvino no final, deixa bem claro que o texto nos ensina sobre esse chamado geral e bem intencionado do Evangelho, né? No caso aqui, a gente está usando o Evangelho no sentido assim, um pouco mais prematuro, digamos assim, né? O chamado ao arrependimento, esse seria o termo melhor. O chamado para que as pessoas se arrependam e voltem a Deus. Aí Calvino tem uma sacada aqui muito interessante que ele, no meio do texto, ele coloca: mas se alguém perguntasse, então quer dizer então que não existe eleição pela qual Deus predestinou um número fixo para a salvação? Claro que a eleição é ensinada, né? É ensinada nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo. Olha só a resposta do Calvino. A resposta estaria à mão. O profeta, nesse texto, ele não está trabalhando com a ideia da eleição e da predestinação. Aqui, ele não está falando do conselho secreto de Deus. Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Ok? Então, afirmar o chamado geral e bem intencionado do Evangelho, né, para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus, creiam em Deus, não significa que não se crê na eleição. As Escrituras ensinam a eleição, a predestinação, a expiação limitada, a eleição incondicional, mas também
nesses dois textos aqui, o chamado geral para todos, não só para os eleitos, e bem intencionado da parte de Deus do Evangelho. Só tem esses dois textos, né? E perceba que essa pergunta, né, às vezes é um pouco complicada, né? Se tiver só esses dois textos, eu tenho que trabalhar com esses dois textos. Mas existem outros textos, né? Vamos lá. Duas passagens no Novo Testamento, ok? Mateus 23, 37. Na verdade, são duas passagens que falam, né? São passagens correlatas, tá? Nós vamos ler as duas, tá? Mateus 23, 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Essa mesma, né, mesma realidade, só que agora escrita por Lucas, capítulo 13, versículo 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta as do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Façamos então algumas considerações, né, algumas reflexões sobre esses textos aqui. Então, primeiramente, perceba que Jesus, nesses textos, ele está lamentando a sua dor, dizendo a Jerusalém como ele frequentemente ansiava ver os cidadãos daquelas cidades vindo até ele para que eles fossem salvos, mas ele se angustiou porque eles se recusaram a ir até ele para serem salvos. É basicamente isso que o texto está ensinando. Aqui ele usa a figura de uma galinha que ajunta os seus filhotes sob as suas asas para se protegerem de um perigo. E qual era esse perigo? O julgamento. Esse perigo diz respeito ao julgamento. E nós sabemos que em Cristo nós não seremos mais julgados, porque nós já fomos julgados. Em Cristo nós fomos livres do julgamento que nos condena, porque Cristo já foi condenado e absolvido em nosso lugar. Ele já sofreu o que estava destinado a nós. Então essa metáfora aqui diz respeito a essas realidades. E no versículo seguinte, Jesus diz a Jerusalém que a sua casa ficará desolada. E essa é uma referência à destruição que viria na cidade, e esse fato sinaliza a destruição mais à frente que virá sobre todo o mundo. E temos que considerar também uma outra realidade. Aqueles que estiverem em Cristo, eles não serão destruídos. Aqueles que não estiverem no Senhor Jesus Cristo, quando ele retornar, por ocasião da sua segunda vinda, eles estarão eternamente perdidos. Jesus também, nessas palavras aqui, ele nos adverte especificamente sobre a tragédia da perdição eterna. Agora vamos analisar uma expressão específica aqui, dentro desses textos, né? A expressão, e vós não o quisestes. Preste atenção. Existe, então, um forte contraste entre a vontade de Jesus e a vontade dos habitantes de Jerusalém. Assunto complexo. De novo, sejamos calmos, tranquilos, humildes e tentemos afirmar só o que a Bíblia afirma. E cuidado com as nossas, né, os nossos jogos de lógica. Mas aqui no texto, olhando para o texto, existe sim uma tensão entre a vontade de Jesus e a vontade de Jerusalém. Lembra das palavras, né? Até coloquei aqui. Quantas vezes eu quis, por outro lado, mas vós não o quisestes. Basicamente exatamente essa é a tensão. A maioria dos intérpretes desse texto, eles entendem essas palavras como sendo um lamento. Não é que Cristo não tem poder, mas Cristo está lamentando a atitude daquelas pessoas. Ou seja, embora Cristo ansiasse pela conversão e a salvação do povo de Jerusalém, eles não queriam crer nele para serem salvos. Preste atenção. Uma vez que Jesus, nesse texto, ele está falando como Messias, ou seja, Deus-homem, o homem-Deus, o Deus-homem, aquele que revela o Pai,
nós devemos entender as palavras de Jesus como sendo palavras que revelam a vontade do Pai. E aí eu quero ler pelo menos 2 textos aqui que mostram claramente Jesus Cristo, o Messias, o homem-deus, o Deus-homem, como, entre outras coisas, um revelador da vontade do Pai. A ideia é que não existe conflito entre a vontade do Filho e a vontade do Pai. Então, leiamos 2 textos só para ilustrar um pouco mais do que nós estamos falando. João 14, 9 diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, há uma sintonia perfeita entre a vontade de Deus Pai e a vontade de Deus Filho. João 7,16 está escrito assim: Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então esses são 2 textos, entre outros, que mostram essa sintonia perfeita entre o Pai e o Filho. Jesus Cristo, o Messias, como sendo o revelador do Pai, né? Quem vê a mim vê o Pai. Então, 2 considerações aqui sobre isso. Nós não podemos pensar em Jesus sentindo algo em relação à salvação dos filhos de Jerusalém e o Pai sentindo uma outra coisa diferente. O Filho querendo salvar e o Pai querendo condenar. A ideia do texto definitivamente não é essa. Nesse caso, não existe, então, diversidade de atitude entre as pessoas da Santíssima Trindade. Uma segunda observação importante: não se pode defender a ideia de que cada pessoa em Jerusalém estava entre o número dos eleitos de Deus. É possível que, de repente, alguém chegue a essa conclusão, né? Todas as pessoas eram eleitos de Deus. A ideia não é essa. O que temos nessa passagem é uma clara indicação de que Deus, de forma séria, honesta, obviamente, deseja a salvação de todos aos quais o Evangelho, incluindo aqueles que não pertencem aos seus eleitos. E nós afirmamos isso com peso. Né? Mas a ideia do texto é essa. A ideia do texto nos parece ser exatamente essa. A vontade, a proclamação do Evangelho é para todas as pessoas. Todas as pessoas. E mais um texto bíblico. 2 de Pedro 3,9 diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Né? Muitas pessoas achavam que está demorando demais. Está demorando demais, Deus está demorando. Será que ele perdeu o controle do tempo? Não é isso. Não é demora, é misericórdia. É longanimidade de Deus. E aí voltando, vou reler o texto, 2 de Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então preste atenção, a aparente demora da segunda vinda não significa que o Senhor é muito lento, isso é absurdo, ou que ele se esqueceu da sua promessa. É claro que não. Mas a ideia é que ele é paciente para conosco. Essa demora, entre aspas, é uma evidência da graça divina, da bondade de Deus. O Senhor deseja dar aos seres humanos a plena oportunidade para o arrependimento e para a salvação, e por isso ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou. Uma outra consideração, analisando uma outra expressão muito importante, né? Analisando agora a expressão não querendo que nenhum pereça, do texto de 2 de Pedro. Alguém poderia dizer que a interpretação correta dessa expressão é não querendo que nenhum dos eleitos pereça, mas não é isso que está escrito no texto. Não é isso que está escrito no texto. Pedro diz não querendo que nenhum pereça. Segundo essa passagem, preste atenção, em algum sentido, que de repente a gente não conhece, que a gente não tem acesso, o desejo do Senhor é que todos os que ouvem o Evangelho se arrependam e se salvem. Ao mesmo tempo, nós sabemos o que está escrito lá em Jó, capítulo 42, 2.
Jó 42:2 está escrito assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque alguém de repente já está fazendo um julgamento, né? Bom, se Deus, em algum sentido que a gente não conhece, ele quer que todos sejam salvos, mas nem todos são salvos, então os desígnios de Deus podem se frustrar. Não acreditamos nisso, isso é um absurdo. Nós temos aí 82 programas atrás onde nós nunca afirmamos isso. Nós não cremos nisso. Mas estamos citando textos bíblicos, especificamente desse recorte, desse tema, onde as Escrituras afirmam: não quero que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E no texto não está falando dos eleitos, nem nesse texto, nem para si, nem antes e nem depois. E aí, eu vou deixar de afirmar esses textos? Não. Então, a mesma Bíblia que ensina a soberania divina é a mesma Bíblia que ensina a responsabilidade humana. E nós não conseguimos ver o encaixe lógico do lado de cá da eternidade. A mesma Bíblia que ensina a eleição incondicional é a mesma Bíblia que ensina a expiação limitada, é a mesma Bíblia que ensina o chamado geral e bem intencionado da parte de Deus do Evangelho. Continuando e chegando ao final, pedindo ajuda, a última ajuda que nós vamos pedir aqui de novo para Calvino, né? Eu creio que ele pode nos ajudar aqui nesse ponto. Ele diz assim, abre aspas: pode-se perguntar aqui, se Deus não quer que ninguém pereça, por que tantos na verdade perecem? Minha resposta é que não há menção aqui sobre o decreto secreto de Deus pelo qual os ímpios são condenados à ruína, sendo revelada somente sua misericórdia por meio do Evangelho. É disso que o texto está falando. Aí Deus estende sua boa mão a todos, mas só segura de forma a conduzi-los para si aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Fecha aspas. Então o texto está falando qual assunto? Do chamado do Evangelho, da misericórdia, da paciência, da bondade de Deus, do oferecimento da mensagem da salvação para todos. O texto não está falando do decreto secreto de Deus lá na eternidade passada. Então preste atenção, considerando os textos de 2 de Pedro 3:9, Mateus 23:37, Ezequiel 33:11, todos os textos que nós já lemos nesse programa, vemos que Deus não quer que ninguém pereça, que ele não tem prazer na morte do ímpio, e Jesus frequentemente anseia pelo juntamento dos filhos de Jerusalém em lugar seguro. Essas declarações divinamente inspiradas descrevem parte da vontade revelada de Deus de que todos os que ouvem o Evangelho possam atender e ser salvos. Último texto que nós vamos ler hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5:20, está escrito assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Reflita nesse texto. Pense na imagem do embaixador. O que é um embaixador? É alguém que representa uma outra pessoa. Então essa é a ideia do embaixador. Então olha só, o embaixador não fala de si mesmo, mas daquele que ele representa. O embaixador não representa os seus próprios sentimentos, opiniões ou interesses, mas representa os sentimentos, opiniões e interesses daquele que o enviou. Isso significa que o pedido para que o povo se reconciliasse com Deus reflete um pedido de Deus, que enviou o embaixador, que enviou o apóstolo Paulo. E nós somos embaixadores do reino de Deus. E aí eu termino aqui com a citação do Anthony Huckman, que diz assim: aplicando o que essa passagem ensina sobre a pregação em geral, é justificável dizer que o desejo de que as pessoas se reconciliem com Deus, expresso na pregação, não é apenas o desejo do pregador ou missionário, mas o desejo de Deus
por quem o pregador fala e de quem ele é embaixador. Então nós citamos aí vários textos, fizemos breves reflexões sobre vários textos que falam sobre o chamado não só geral, mas também bem intencionado, não só da parte dos pregadores, mas da parte de Deus acerca do Evangelho. Terminamos com as considerações finais e aplicações. Primeiro ponto, nós estamos diante de algumas verdades para as quais não existe para nós o encaixe lógico, pois elas estão acima daquilo que nós podemos imaginar. As Escrituras falam, as Escrituras ensinam e afirmam claramente. Nós não conseguimos fazer um encaixe lógico de todas essas verdades. O objetivo desse estudo, obviamente, não foi criar confusão, mas conhecimento de quem nós somos, de quem Deus é, conhecimento para a prática e conhecimento para a adoração a Deus. O segundo ponto, em nossas reflexões, como nós já dissemos e vamos repetir aqui, nós devemos evitar os equívocos, as distorções do irracionalismo, que despreza a razão, despreza a busca do conhecimento. Nós devemos evitar o erro, o equívoco do racionalismo, que diviniza, que absolutiza a razão e considera a razão sempre uma referência final a partir da qual todas as questões são resolvidas. A nossa razão tem os seus limites. Então, não ao irracionalismo, não ao racionalismo. O racionalismo é a base. Nós vamos estudar isso no próximo programa. O racionalismo é a base para os equívocos do arminianismo e do hipercalvinismo, assim como de um calvinismo mais racionalista. Evitemos essas distorções. Nossa intenção nesses nossos estudos deve ser conhecer mais e nos apropriar de um sistema que seja fiel e que busque fidelidade ao ensino todo das Escrituras, de todos os textos. Isso é um baita de um trabalho que não se faz de um dia para a noite. Todos nós, a começar por mim, estamos aprendendo. Mas o sistema com o qual nós devemos fechar é aquele que faz justiça com todos os dados revelados na Palavra de Deus, ok? Penúltimo ponto, a mesma Bíblia que ensina que Deus deseja que os que ouvem o Evangelho creiam em Cristo e sejam salvos, é a mesma Bíblia que diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, é a mesma Bíblia que diz que Deus elegeu o seu povo antes da eternidade, em Cristo, antes da fundação do mundo, ou seja, eleição incondicional, expiação limitada e oferta geral do Evangelho e bem intencionada do Evangelho. Como aplicação, sejamos fiéis ao ensino bíblico, mesmo que nós não compreendamos todos os seus detalhes e não consigamos harmonizar todas as suas partes. Preguemos o Evangelho fielmente, deixando os resultados com Deus, e que Deus nos ajude. Terminamos o nosso programa aqui. Espero que você tenha sobrevivido. Próximo programa, Deus permitindo, nós falaremos sobre os cânones de Dort. Não sabe o que é isso? Segura que é muito interessante. Nós vamos falar sobre os cânones de Dort, os perigos do racionalismo e a aplicação missionária de tudo aquilo que nós falamos. Como que a compreensão de todas essas realidades, eleição incondicional, expiação limitada e a oferta do Evangelho bem intencionada, pode nos empolgar, impulsionar para as missões. Próximo programa, se Deus permitir. 4 indicações de livros, por favor. 2 livros aqui que não, na verdade 3 livros que não vão falar sobre especificamente o assunto. Esse assunto, de como relacionar essas doutrinas. Mas vão nos ensinar sobre um bom princípio para se estudar as Escrituras. Primeiro, esse livro, que é recente, um livro novo da editora Vida Nova, do John Frame, que é uma pessoa que você tem que conhecer, um escritor que você tem que conhecer, Teologia em 3 Dimensões. Um guia para o triperspectivismo. Leia esse livro. Compre o livro, leia uma vez, leia uma segunda vez, que nos ajuda a aprofundar
no estudo da Escritura de uma maneira simples, tá? De uma maneira simples. Um outro livro, esse já um clássico, O Conhecimento de Deus da Cultura Cristã, escrito pelo J. Packer, né? O James Iner Packer, um clássico que nos ajuda a entender quais devem ser as pressuposições do nosso coração para se estudar a palavra de Deus, o que está implícito e explícito, o que é necessário para o conhecimento de Deus, conhecimento para a nossa vida, para o dia a dia. E um livro também razoavelmente novo, Você Acredita?, do Paul David Tripp, da editora Vida Nova. E quem conhece o Paul Tripp sabe a forma como ele escreve. Simplicidade, profundidade e praticidade do ensino bíblico, tá? E se você quiser rever o livro que serviu de guia para os nossos estudos, Salvos pela Graça, do Anthony Huckman, editora Cultura Cristã. Ok? Bons estudos, que Deus muito o abençoe.